Você deve estar se perguntando, cadê o Elivaldo Barbosa? Mas se você está acompanhando o Jornal do Piauí, você viu que agora há pouco ele participou conosco ao vivo, direto da Assembleia Legislativa. E em que pese o Elivaldo ser um repórter extremamente ágil, ele ainda está em deslocamento. Daqui a pouco vai estar aqui com a gente, ele e a Paula Sampaio também, lá na Assembleia Legislativa. O Elivaldo deu em primeira mão, né, a primeira entrevista de Rejane Dias, deputada federal, que agora vai renunciar ao mandato para assumir uma vaga de conselheira no Tribunal de Contas do Estado do Piauí. O nome dela foi aprovado pelos parlamentares na Assembleia Legislativa e você viu ela falando da expectativa por assumir essa nova missão. Na mesma sessão, foram aprovados outros 2 nomes de José Santana para dirigir a AGESPISA, que cuida do abastecimento d'água e saneamento no interior do estado, e também de Antônio Torres para a AGRESP, a Agência Reguladora de Serviços Públicos. Então, daqui a pouquinho, Elivaldo vai estar aqui com a gente e a Paula também. A Paula que acompanhou hoje pela manhã a movimentação na Prefeitura de Teresina, onde foi discutida a proposta de gratuidade para todos os usuários no sistema de transporte público aqui na capital. Essa informação dessa intenção de aplicar a gratuidade no transporte foi dada em primeira mão hoje no CidadeVerde.com pela nossa correspondente Sávia Barreto, que direto de Brasília nos traz as informações acerca dessa proposta. Vamos ver. Boa tarde, Tiago. A informação apurada com exclusividade pela coluna hoje no portal CidadeVerde.com é de que o prefeito Doutor Pessoa deve anunciar nos próximos dias, provavelmente amanhã, a gratuidade total do sistema público de transporte de Teresina. Isso significa o quê? Significa o fim do sistema de bilhetagem. O município vai custear, segundo uma fonte da prefeitura, me falou em reserva de identidade, mas me deu todos os detalhes desse acordo, dessa repactuação feita pelo município com os consórcios das empresas que operam o transporte público da capital. O custo mensal é mais ou menos ali 8 milhões de reais e uma parte desse custo seria, claro, arcada pelos entes públicos, o Poder Judiciário, o próprio governo do estado, as empresas privadas que compram passagens de transporte público para os seus funcionários. Então, eles continuariam fazendo esse pagamento, mas o envio seria direcionado para um fundo administrado pela Prefeitura de Teresina. E a outra parte, por exemplo, metade desse valor seria custeado com recursos próprios da Prefeitura de Teresina. A gente avalia politicamente que o fim dessa novela, dessa crise do transporte público, impacta diretamente, claro, na popularidade do prefeito de Teresina, Doutor Pessoa, porque esse é um dos maiores problemas que ele enfrenta a respeito da sua popularidade e a resolução desse problema deve ter um impacto significativo também na questão da reeleição, né? O prefeito que deve buscar a reeleição, então é uma medida que tanto resolve o problema da população mais carente, de baixa renda, que precisa do transporte público, que não tem outra alternativa para se locomover na capital, como também tem aí um impacto político e eleitoral que a gente vai avaliar. Muito bem, portanto, você que acompanha o CidadeVerde.com teve essa notícia em primeira mão na coluna da jornalista Sávia Barreto, ela trazendo aí os detalhes, inclusive, como é que fica a pactuação, né? O que foi desenhado para conseguir sustentar o sistema sem a cobrança do bilhete do usuário. E esse assunto realmente foi pauta de discussão hoje na Prefeitura de Teresina. Já se tirou uma resolução? De fato, está aprovada essa proposta? É o que a Paula Sampaio vai contar para nós daqui a pouquinho. Aliás, a gente já pode chamar a reportagem dela, né? De hoje de manhã, direto lá da Prefeitura. Vamos ver. Uma reunião na Prefeitura de Teresina entre Doutor Pessoa e o superintendente da S-Trans, Bruno Pessoa, pode definir um novo capítulo da história do transporte público da capital. Na pauta, a repactuação de contratos com as empresas de ônibus da cidade. Tenho até dito que a forma como o transporte hoje é gerido pelo passageiro transportado é prejudicial, é predatório pela má prestação de serviço para a população, e nisso é que onde nós vamos mudar brevemente, fazendo uma repactuação nos contratos, e acredito que amanhã a gente consiga concretizar e
informar a todos, através dos senhores, que a gente consiga repassar uma boa notícia para a população de Teresina. Entre as possibilidades está a instituição da passagem do transporte público de Teresina 100% gratuita. Apresentamos várias opções ao prefeito de Teresina, esperamos amanhã conseguir, junto com o prefeito, dar uma boa notícia para a população de Teresina. Dentre elas, essas que vocês especulam, mas, enfim, amanhã a gente fala de mais concreto de tudo. Bruno Pessoa também criticou o sistema de bilhetagem hoje implementado em Teresina. Essa questão da bilhetagem é uma problemática porque o transporte público, do jeito que ele está, com esse contrato, ele estava sendo feito de forma predatória. O passageiro que fazia a remuneração do sistema. Com essa mudança, a gente pretende fazer essa repactuação aditivando o contrato e mudando essa forma de remunerar o sistema. É nisso aí que a gente vai conseguir resolver o problema. O superintendente da S-Trans disse já contar com o aval de Dr. Pessoa. Após completas, as mudanças começam a ser implementadas em Teresina a partir de fevereiro. O prefeito pediu para a gente se dirigir, até a Procuradoria para conversar também. Hoje, nosso procurador também vai estar se afastando. Mas, enfim, a gente tem trabalhado ao longo desses últimos 100 dias. Esperamos, em seguida, aqui, brevemente, amanhã ou depois, dar uma declaração informando dessa melhoria para o sistema de transporte. Bom, então, eu já estou recebendo aqui no estúdio do Jornal do Piauí, Paula Sampaio, que esteve lá na Prefeitura. Boa tarde, Paula. Boa tarde, Tiago. Boa tarde ao público da TV Cidade Verde também. Elivaldo Barbosa, boa tarde agora no estúdio. Pois é, Tiago, Paula, boa tarde a você que nos acompanha. Paula, a gente viu você falando, e o superintendente também, que já há uma pactuação dos contratos com as empresas, ou pelo menos uma movimentação nesse sentido, mas o superintendente, ele não quis tomar para ele a responsabilidade ainda de falar dessa proposta da gratuidade. Isso já está combinado em nível de prefeitura e empresas e é real essa possibilidade? É real a possibilidade, Tiago. A gente conversou com o superintendente Bruno Pessoa e o que eu senti conversando com ele é que já há um aval do prefeito, já há uma sinalização positiva do prefeito Dr. Pessoa para essa iniciativa que nasceu, foi gestada na S-Trans, só que há um processo para que isso aconteça. A gente sabe que não é simples. Inclusive, após a reunião com o prefeito, o superintendente Bruno estava se dirigindo à Procuradoria para ver essas questões legais dessa repactuação que será feita, proposta às empresas de ônibus aqui de Teresina, Tiago. Então, ainda há aspectos jurídicos sendo avaliados nisso aí, Paulo. Exatamente, Tiago, mas a expectativa do superintendente Bruno, pelo que ele falou em conversa com a gente, é de que isso será arrematado e amanhã a Prefeitura deve convocar uma coletiva para anunciar de fato os detalhes. Mas o que já está certo é que vai haver essa repactuação, ele confirmou e frisou bastante de que isso é algo que por ele na S-Trans será feito e durante essa tarde serão feitos esses ajustes legais e amanhã essa informação será anunciada aí em uma entrevista convocada pela Prefeitura de Teresina. Paulo, ficou explicado também quem é que vai financiar o transporte coletivo? A grande dúvida do usuário é, se a gente está pagando e o transporte está como está, sem atender muitas vezes a expectativa, com a gratuidade, quem é que vai pagar essa conta? Tiago, o superintendente ele foi bastante crítico, inclusive, em falar sobre o sistema que hoje é implementado na Prefeitura de Teresina, que, segundo ele, é basicamente custeado pelo usuário, que é a pessoa que usa o transporte público, que compra a passagem todos os dias, o trabalhador. E ele é crítico no sentido de dizer que, olha, a população está custeando, mas o serviço ele não está à altura do que é esperado pela população e pela Prefeitura. Então, esse estudo será feito e o próprio poder municipal deve fazer esse custeio, tirar essa conta do povo de Teresina. Elivaldo, como é que isso repercutiu, essa notícia da gratuidade? Lembrando que isso é um grande calo, um grande entrave, que já vem não só da gestão do Dr. Pessoa, mas que, inclusive, foi uma proposta de campanha dele solucionar isso em tempo rápido depois que assumisse, e essa solução até então
não apareceu. É verdade, Tiago, você descreveu bem realmente a situação do transporte coletivo. Mas essa informação que nos trouxe hoje, a Paula Sampaio, é uma medida de grande impacto, de grande repercussão, até então jamais tomada por gestões ou do passado, ou até mesmo aí nos cálculos, nas projeções da gestão atual. Muito embora seja uma matéria discutida já nacionalmente em alguns estados, alguns municípios, até mesmo São Paulo, onde lá também existe esse estudo que encontrou alguns embaraços burocráticos e legais para implantar a chamada tarifa zero no transporte coletivo. No caso de Teresina, isso é uma sequência de problemas que, como a Paula falou, o setor enfrenta desde o início da atual gestão. Já terminou o segundo ano, agora temos mais 2 anos pela frente. Primeiro, foi feita uma CPI, não teve consequência do ponto de vista de medidas de impacto para resolver o problema. Admitia-se até, né, Paula, a suspensão do contrato com os consórcios que prestam serviço. A Procuradoria-Geral do município deve ter feito um estudo, viu que isso não era viável juridicamente, isso acarretaria uma disputa jurídica enorme, avassaladora, com resultados imprevisíveis. Então, não seria uma medida plausível para a realidade financeira da Prefeitura e até mesmo ter a segurança jurídica. Eu lembro que também, em conversas com o prefeito da capital, ele admitia estatizar ou municipalizar parte da frota, digamos assim, parte das linhas, ficaram uma metade privatizada, transporte, olha, como está com os consórcios, e uma outra parte municipalizada, sob a total responsabilidade da Prefeitura. Também não prosperou. Houve também uma análise, essa mais recente, Paula, de que a Prefeitura poderia romper contratos de 2 dos 4 consórcios que prestam serviço, aqueles que estão mais deficientes, que não estão dando conta do serviço. E aí faria novamente uma convocação de outra empresa ou de outro consórcio para suprir essa lacuna. Pelo jeito também não prosperou. Então essa diria que é uma alternativa para ter um grande impacto, que sem dúvida será um impacto de consequência muito grande. E isso aí seria uma resposta que até agora não surgiu do Palácio da Cidade para uma crise que a população tem enfrentado de forma muito intensa. Agora, seguramente, isso vai repercutir na Câmara Municipal, já que esse debate lá, não é, Paulo? É muito intenso. Vereadores, tanto da oposição como da situação, têm o transporte coletivo de Teresina como prioridade para buscar solução. E vamos ver, então, aguardar essa coletiva de amanhã, que deve ser convocada pela Prefeitura de Teresina, para dar mais detalhes sobre a viabilidade do tarifa zero, da gratuidade plena do transporte coletivo da capital. Paula. Elivaldo, sobre essa questão de rompimento, inclusive, conversamos com o superintendente Bruno e ele descarta totalmente. A perspectiva da Prefeitura realmente é buscar um consenso com essas empresas. Inclusive, o superintendente revelou um dado interessante para a gente de que, segundo as empresas, o sindicato, que é o CETUT, o gasto com o transporte público mensalmente aqui em Teresina é de 5 bilhões. Então, superintendente, esse número ele é contestado pela S-Trans, que avalia que não é um número real, não é esse gasto total que a Prefeitura terá, né, com esse novo custeio que fará. Mas a expectativa do superintendente da S-Trans, do grupo da Prefeitura, é buscar um consenso na Justiça, porque essa é uma situação judicializada e, de fato, resolver essa situação sem ter que romper, como muitos vereadores defendem na Câmara, como o Elivaldo bem lembrou. O transtorno seria bem maior, né? O fato, Paula e Tiago, na verdade, o sistema de transporte coletivo de Teresina nunca foi bom. Nunca foi bom. Foi um pouquinho melhor, um pouquinho pior, mas ele nunca foi bom. Agora, ele só funcionou a contento quando existia uma afinidade, um alinhamento, poder público, poder empresarial, poder público, iniciativa privada, ou seja, prefeitura e empresários. No momento que esse relacionamento estremeceu, e não foi dessa gestão não, isso foi da gestão tucana ainda, do ex-prefeito Firmino Filho. Lá, essa relação foi quebrada, foi estremecida, foi feito um plano aqui, diretor, sem a participação do setor empresarial praticamente, ou a participação muito pequena, com discordâncias e tudo. No momento em que essa harmonia deixou de existir, a crise piorou e a situação ficou insustentável como está agora. Agora, qual a leitura que vocês fariam do impacto, do ponto de vista político para a Prefeitura de Teresina, em sendo implementada uma medida como essa
de passagem gratuita. Eu não lembro na história disso ter acontecido aqui em Teresina. Grande impacto, né? É algo a ser medido, né, Paulo? Eu imagino assim, do ponto de vista da população, é aceitação plena, né? Tudo que a população deseja ônibus passando regularmente das paradas, com custo natural, estudantes, gratuidades, pagando a passagem inteira. A população quer isso. Agora, se você adota um sistema que pode dispensar totalmente a tarifa... E que funcione. Nós estaríamos numa Suíça, né? Bota primeiro mundo nisso, né? Eu acho, Thiago, que a principal expectativa da população é, de fato, como o Elivaldo colocou, que tenha ônibus na parada e que esse ônibus passe regularmente, né? Um dos grandes gargalos é essa espera que o trabalhador, a população tem por esse ônibus que passa. Então, se houver ônibus passando regularmente, ótimo. Se essa passagem for gratuita, perfeito. Disse bem, Paula. Agora, passagem gratuita, esse ônibus não adianta nada, né? É verdade. Bom, deixa eu trazer aqui uma informação que o procurador-geral do estado do Piauí, Pierotti Júnior, ele, na companhia do governador Rafael Fonteles e do secretário de Estado da Segurança Pública, Chico Lucas, fizeram uma visita de cortesia nesta terça-feira ao novo ministro da Advocacia Geral da União, a AGU, Jorge Messias, lá na capital federal. Durante a reunião, foi conversado sobre a necessidade de cooperação entre o governo do estado e a AGU na solução de demandas jurídicas e em temas complexos e estruturais. O novo advogado-geral da União tem 42 anos, é, portanto, jovem e é procurador da Fazenda Nacional desde 2007. Já foi subchefe para assuntos jurídicos da Presidência da República, ele, portanto, aí em companhia de Chico Lucas, do governador Rafael Fonteles e o novo procurador-geral do Estado aqui na ponta. Aliás, o governador está tendo uma agenda extensa lá em Brasília, ficou já desde ontem por lá, Elivaldo. Pois é, e amigos também, né? O advogado-geral da União já estudou aqui, inclusive no Piauí. São colegas, são contemporâneos de escola, inclusive. Então, foi uma conversa muito em casa, digamos assim, desse ajuste na área jurídica do governo do Piauí com a Advocacia Geral da União. Então, eu imagino que parcerias serão consolidadas nessa área aí.